Salve, salve! Nossa primeira aula de Sociologia do segundo semestre e nós vamos falar sobre os processos sociais. Então vamos começar primeiro sobre o conceito. O que é processo social? Então, processo social são as formas, pelas quais os indivíduos se relacionam uns com os outros, ou seja, é como nós estabelecemos as relações sociais. As relações sociais está ligada na relação ou em como nós nos aproximamos das pessoas, que podem acontecer de duas formas. Então, nós temos os contatos sociais diretos e os contatos sociais indiretos. Os contatos sociais diretos são aqueles que estabelecem elos pessoais, são as relações pessoais, de sentimento, de interligação e identificação que nós temos para com as pessoas nas quais relacionamos. Um exemplo, família. Outro exemplo, escola. Isso são contatos, de relações pessoais. E também acontece das relações impessoais ou indiretos, são aqueles grupos do qual a gente participa uma vez ou outra, mas que não está ali se relacionando todos os dias, em todos os momentos. Não existe necessariamente um elo de ligação, um sentimento que ligue você àquele grupo que você queira sempre estar com aquele grupo. Os processos sociais, eles estão presentes em toda a sociedade. Quando um grupo de pessoas se organiza para limpar uma casa, quando as pessoas assimilam, mesmo que inconscientemente o costume de alguém ou de um grupo, você acaba que está ali se relacionando de forma direta, Esses são contatos, está dentro dos processos sociais. Esses processos sociais, eles podem ser, distinguidos em associativos e dissociativos. O que são processos sociais associativos? São classificados ainda em cooperação, acomodação e assimilação. A cooperação é quando diferentes indivíduos se unem em torno de uma causa, de um objetivo comum, como, por exemplo, combater a Covid-19. Então, não importa qual parte do mundo, tem diversos países se reunindo e desenvolvendo pesquisas em relação à vacinação, a vacinas. Isso é um contato por cooperação. Então, tá lá os cientistas reunidos, desenvolvendo as pesquisas e fazendo os testes. Tem um objetivo comum, encontrar a vacina da Covid-19. O segundo, é a acomodação, que é o processo pelo qual o indivíduo se contenta sem satisfação ou situação que é imposta pela sociedade. Ele acaba aceitando, então ele se acomoda, como, por exemplo, as regras, dentro de uma determinada sociedade. Por exemplo, no colégio, nós não podemos ir sem uniforme, o aluno tem que ir de uniforme, aí ele vai passar a ir de uniforme, então ele se acomodou àquela determinada situação e eles fazem parte de um grupo onde estabelece, as relações. E, por fim, nós temos o processo de assimilação, que ocorre quando os indivíduos de grupos antagônicos se tornam semelhantes. Por exemplo, nós aqui da cidade, aí vamos morar lá no campo, com uma família que viveu a vida inteira no campo, os costumes dessa família é completamente diferente dos nossos. Mas o que acontece? Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Aí viver ali, a partir do momento que eu aprendo os costumes daquela família, ocorre o processo de assimilação. Isso aconteceu com o processo dos índios, quando foram catequizados pelos portugueses, dos negros, quando vieram escravizados para cá, que deixaram de ter a sua cultura e tiveram que se adaptar à cultura portuguesa. Acaba que aí ele aprende essa cultura, não que seja exatamente correto, mas ele acaba aprendendo, ele está assimilando aquele determinado costume, O correto nessa situação não é impor uma cultura sobre a outra, é respeitar as diferenças culturais e obter dali o resultado de um convívio. O certo seria esse, Por quê? Porque quando esse processo não ocorre dessa forma, nós vamos para os processos sociais dissociativos. Os processos dissociativos são competição e o conflito.
Então, o que é essa competição dentro desses processos sociais? É a disputa de interesses entre indivíduos ou grupos sociais que é regulamentada por normas e, né, por interesses que vai levar um indivíduo, né, fazer uso de violência ou de uma força bruta para poder fazer o quê? Para poder acabar assumindo aquela primeira posição, aquela posição ali, né? Isso dar-se origem ao processo do conflito. E o de competição, quando eu penso em competição, que inicia de forma saudável, ele não chega ao conflito. Por que ele não chega ao conflito? Porque ele vai respeitar as normas e dentro dessas normas que vença aquele que tiver melhor capacidade. Esse é um processo, né, normal de uma competição. Mas quando ultrapassa as fronteiras das normas e dessa normalidade, que ganha essa tensão social, inclusive violência, ameaça, aí nós já temos o conflito. Então, normalmente, a competição e o conflito acaba que caminha lado a lado e a linha que separa os dois é muito tênue. Se a pessoa não tiver especificamente preparada para aceitar essas diferenças, dificilmente nós vamos ter o resultado satisfatório de uma competição. Né? Uma competição que traz resultados satisfatórios, por exemplo, em um jogo de futebol, onde eu tenho o time A, time B, o melhor dali daquela competição, seguindo aquelas determinadas regras, vai obter o resultado positivo, né? Ou seja, vai vencer o jogo. Isso seria um resultado normal de uma competição. Quando essas normas não são respeitadas e aquele indivíduo que ele sabotou as normas e ele acaba obtendo um resultado que ele esperava, isso gera conflito porque é um resultado de alta tensão. Bom, nós sabemos que cabe a cada um de nós estabelecer essas relações sociais. Mas existe aqueles indivíduos que eles não conseguem estabelecer essas relações sociais, eles passam a viver sozinhos. Isso é chamado de isolamento social. O indivíduo mais comum, né, que eu posso dar exemplo para vocês é de um ermitão. O que é um ermitão? O ermitão é uma pessoa que faz a escolha, ele escolhe viver sozinho, isolado em uma determinada área onde as pessoas não conseguem visitá-lo. Isso seria um ermitão, mas ele escolheu viver dessa forma. Isso é classificado como isolamento social. Mas além é social e físico, né? Além disso, ele pode ser um isolamento físico ou espacial, que acontece quando comunidades vivem em lugares distantes e que a gente não vai conseguir chegar até lá, por exemplo, florestas, vales, morros. Esse tipo de isolamento, isso é comum, isso não é sobrenatural ou vai trazer algum problema para o comportamento humano. O que traz algum problema para o comportamento humano é o isolamento estrutural, funcional e o psíquico. Esse tipo de isolamento é um problema muito grave. O isolamento estrutural, ele acontece de acordo com a própria sociedade, com determinadas categorias, crianças, homens, mulheres, raça, diferenças biológicas, determinação de idades, dentre outros fatores. Né? É da própria estrutura. Você é criança, não, você é adulto, você é mulher, você é homem, você entra aqui, você não entra aqui. Isso é um isolamento estrutural, né? Porque é muito comum, por exemplo, falar em mãe solteira, mas ninguém fala em pai solteiro. Só a mãe que é solteira, o pai não. Isso é um isolamento estrutural, né? E é uma forma discriminatória em relação à mulher. Então, por que só a mulher é mãe solteira e o pai não é solteiro? Ambos são solteiros. Então, portanto, a mãe e o pai são solteiros, né? O isolamento funcional, ele ocorre quando o indivíduo apresenta alguma deficiência e que transforma essas relações sociais, como por exemplo a surdez e a cegueira. Antigamente, as crianças que nasciam surdas ou cegas, elas eram isoladas em centros de tratamentos ou manicômios ou escolas especiais para não ter contato com as outras pessoas. Então, por quê? Porque elas eram vistas como castigos de Deus.
né? Era um empecilho para o desenvolvimento, uma vergonha para aquela família. Então, portanto, elas isolavam nesse lugar. Para nós, hoje, isso é inconcebível. Por quê? Porque nós sabemos que tem sentimentos, que elas aprendem, elas interagem, elas se socializam. Então, é inadmissível hoje nós pensarmos nesse isolamento funcional para pessoas que nascem com algum tipo de limitação ou deficiência. Agora, eu posso pensar no isolamento funcional para quem está preso. Mas como assim, professor? Para um presidiário, ele cometeu um crime. Aqui na nossa sociedade, ele foi julgado, condenado e foi preso. Então, ele, né, ele tem impossibilitado de viver conosco. Não foi por uma escolha dele. É uma função do Estado fazer isso, mas acaba que é um isolamento funcional também. E o isolamento psíquico é aquela diferença de cultura, de conhecimento de pessoas, né, de um empresário de sucesso com um trabalhador comum, né? Então, eu não posso frequentar a casa de fulano porque fulano, a casa dele é muito melhor do que a minha, vai reparar a minha e por aí vai. Esse isolamento acontece por meio de criação de clubes, por exemplo. E aqui, nem tanto, agora, nem tanto, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, existiam os clubes, né, da elite e os clubes da classe média e o clube do negro. O pessoal da elite podia ir em qualquer um dos clubes, mas o da inferior a dele não podia ir da elite, por exemplo. O negro, por exemplo, só no clube de negro, muito menos de branco, não importa qual classe social, ele jamais poderia ir. Então, isso é um isolamento psíquico. Vale lembrar que nenhum dos isolamentos é saudável. O que é saudável para a gente? Estabelecer relações sociais e estar no convívio das pessoas que nós gostamos e que nós nos sentimos bem, que são aquelas pessoas com as quais identificamos. Isso é saudável, né? Do contrário, não é, tem que procurar ajuda. E se você presencia esse tipo de comportamento, isso é discriminatório, isso é crime. Então, é uma situação muito grave e que tem que ser conversada e revista. Então, por hoje é só, gente. Tchau, tchau para vocês.